Parte 7. As lendas bíblicas claramente atribuem a geração de Jared como sendo depravada, devido à influência dos anjos caídos e dos nefilins, e à influência da religião mística patrocinada pelo Estado e reforçada por gigantes. Foram essas três gerações cainitas, Metusael, Lameque e seus filhos, apoiados pelos nefilins e anjos caídos, que juntas poluíram e escravizaram todo o mundo antediluviano à força. Através dos nefilins, eles impuseram a tirania, que acabaria por trazer o julgamento pela água. Os descendentes de Caim tiveram tanto sucesso, de acordo com Collins, que os setistas tornaram-se como os cainitas, casando-se com cainitas e produzindo mais gigantes mortais. Foi assim, e porque 4 de muitos filhos de Lameque da cronologia de Caim encontraram seu caminho para o livro de Gênesis, por causa de seus grandes e nefastos papéis individuais na corrupção do mundo antediluviano que trouxe sobre eles o grande dilúvio. Esses 4 infames conspiraram com os anjos caídos para criar uma super-raça de gigantes sinistros, armados com o conhecimento das ciências corrompidas, em uma tentativa de mudar completamente a ordem natural da criação. Tudo contra a vontade de Deus. Assim, os nefilins foram criados por cainitas e anjos das trevas para se rebelar contra Deus, no que a enciclopédia americana chamou de luta contra a ordem da criação. Dos filhos principescos de Lameque, a progênie de Jabel era moradora de tendas da Assíria, que na lista do rei de Crossabad detalhou 17 reis de Jabel, que reinaram em oposição direta às intenções de Deus. Tubal-Caim era reverenciado como grande patriarca dos mestres artesãos, um instrutor de todos os artifícios de latão e metal, e considerado no ofício como o maior metalúrgico. Ele é o patriarca dos atributos da maçonaria, com a invenção da agricultura e com a relha do arado. Na verdade, Tubal-Caim foi registrado na maçonaria como 3º grau ou mestre maçom, como instrutor de artifícios de metal de 3500 a.C. De acordo com Gardner, Tubal-Caim foi registrado como Tubal-Quim, o príncipe da Mesopotâmia meridional e o filho de rei Acalum, Lameque. Naamã, o encantador, também conhecido na tradição suméria como Nimpuab, e rainha Sub de Ur, casou-se com Anunnaki, um Nefilim. Este, então, foi o ápice e o círculo interno para a fundação da conspiração de Gênesis 6. Naamã, de acordo com as lendas judaicas, casou-se e copulou com Xandon, produzindo o gigante Asmodeus. Todas as 4 crianças foram creditadas em vários graus com o início da arte do mundo. Tubal-Caim, artífice ferreiro, Jabal, geometria, maçonaria, Jubal, música e Naamã, tecelagem. Uma premissa-chave impulsiona este livro. Todas as organizações e religiões de cobras associadas, junto com a maçonaria, estão em uma luta subversiva de 6.000 anos contra Deus e uma luta de 2.000 anos contra o cristianismo. Particularmente nos últimos 2.000 anos, o misticismo em todas as suas várias formas foi levado à clandestinidade no Ocidente, pois seus adeptos temiam por suas vidas de um cristianismo vingativo e especificamente da Igreja Católica. Portanto, forças espúrias assumiram a aparência de cristianismo, mas eles adoram um panteão de deuses na realidade. Para este fim, pode-se facilmente entender por que organizações ocidentais espúrias se esforçariam para esconder suas origens dentro dos patriarcas amigáveis e justos de Sete, em oposição à progênie corrompida de Caim, por meio de retribuição cristã. Eles deliberadamente o fizeram e continuam a fazê-lo para esconder secretamente sua verdadeira fé e objetivo. Como vou detalhar nos últimos capítulos, as forças espúrias evidentemente aderem secretamente a uma doutrina que se liga diretamente a Caim e todos os seus descendentes que as forças espúrias dizem ter sido
caluniadas e difamadas ilegitimamente por Deus e todos os seus sacerdotes ao longo da história. Organizações espúrias, de acordo com Gardner, acreditam que a genealogia bíblica de Sete em Gênesis foi planejada por conspiradores judaico-cristãos para imitar a genealogia espúria de Caim, como uma testemunha que apoia sua própria linhagem real corrompida e falsa, e em um esforço para rejeitar difamação e encobrir a verdadeira espúria descendência real originada com Caim. Além disso, os teofistas acreditam que 2 dos filhos de Noé eram descendentes de Caim. As organizações espúrias acreditam que as organizações judaico-cristãs virtualmente copiaram o sangreal, linhagem real de Caim, como uma tentativa artificial de legitimar a si mesma e suas raízes históricas. Eu acredito que o oposto é verdade, que as forças espúrias arquitetaram sua legitimidade. O que é muito importante na segregação dessas duas linhagens reais é que cada ramo seguiu um Deus diferente. Essa polaridade religiosa entre as linhagens ressoou ao longo da história e nesta geração profética. Cada ramo concorrente carrega sua própria promessa messiânica: o Messias Cordeiro, Leão de Adão, Noé, Abraão, Davi, Jesus, competindo contra o Messias Dragão de Caim, Tubal-Caim, Nimrod e Nefilim. Os cainitas e nefilins formaram várias casas reais antediluviana do dragão e têm dominado a história por meio de suas atividades sediciosas, malignas e violentas. A casa do dragão foram consistentemente alinhadas em oposição direta e perseguição contra a posteridade de Sete, Noé e Abraão. Essas distintas linhagens sanguíneas reais e messiânicas irão colidir com consequências inacreditáveis em um futuro não tão distante, quando o mundo testemunhar o mistério de Deus e as revelações de ambos os Messias concorrentes. Capítulo 9. Maçonaria antediluviana e as 7 ciências sagradas. O faraó então convocou seus sábios e feiticeiros, e os magos egípcios também fizeram as mesmas coisas com suas artes secretas. Cada um puxou seu bastão e ele se tornou uma cobra. Êxodo capítulo 7, versículo 11. Embora os maçons possam não considerar suas organizações como instituições religiosas, eles são. Por estarmos empregando documentos de origem maçônica para entender religiões antigas que iam contra a revelação divina de Deus, é importante entender a conexão reticente da maçonaria com seus ancestrais, os curadores do misticismo. É a controvérsia da maçonaria que apenas a quinta ciência das 7 ciências místicas, a geometria, também conhecida como maçonaria, é aplicável às sociedades modernas. No entanto, se a maçonaria de fato detém conhecimento da quinta ciência, não é lógico supor que eles possuem conhecimento das outras 6 ciências? Não é lógico que esse conhecimento foi transmitido de geração em geração a partir de Hermes e que constitui os blocos de construção do misticismo moderno? Na verdade, as outras ciências foram originalmente fundadas na geometria. Ela ensina os iniciados a medir e ponderar todas as coisas. E se esses são ramos corrompidos e espúrios das 7 ciências, então, de fato, os maçons estão praticando uma forma moderna de idolatria religiosa antediluviana e misticismo completo com iniciados e rituais de iniciação. Consequentemente, a maçonaria também mantém em seus domínios místicos as chaves das 7 ciências sagradas e do conhecimento celestial ilícito adicional. A maçonaria, as corrompidas 7 ciências sagradas e o misticismo são essencialmente um, tendo a mesma origem enraizada na sedição antediluviana. A aceitação da maçonaria, praticando o misticismo antigo, é claro, totalmente reconhecida nas várias lendas da arte, embora os maçons modernos provavelmente não reconheçam isso, pelo menos no domínio público. Deve-se concluir, entretanto, que o círculo selecionado deve reconhecer isso. Estudiosos alemães, britânicos e franceses modernos traçam a maçonaria de volta ao misticismo do paganismo.
Eles concluem que a maçonaria foi um desdobramento ou imitação do ramo puro das ciências. Mesmo que a maçonaria moderna queira colocar distância entre si mesma e qualquer forma de religião, ela não pode. De acordo com o livro de William Richardson, O Espírito da Maçonaria, a maçonaria nunca foi baseada na arquitetura, e sim em princípios morais e religiosos. Comentários de Hudson. Antes do dilúvio, havia um sistema de instrução religiosa que, pela semelhança de seu caráter lendário e simbólico com o da maçonaria, foi chamado de maçonaria antediluviana por alguns autores. Esse sistema foi preservado por Noé e, após o dilúvio, foi comunicado, de acordo com as lendas das artes, por ele a seus descendentes imediatos. Este sistema foi perdido na época da dispersão da humanidade e corrompido pelos pagãos em seu mistério. Esse foi, é claro, o destino do ramo puro que a alvenaria moderna prefere disfarçar a história por trás, mas não pode. A transferência do ramo espúrio para o mundo pós-diluviano aconteceu por meio de Hermes, que traduziu os dois pilares esculpidos pelos filhos de Lameque. Mesmo assim, é intrigante notar que, mesmo na história do ramo puro, ele também caiu no paganismo e no misticismo. De qualquer maneira, a maçonaria moderna não pode evitar sua relação com a religião. Adão ensinou primeiro a marca pura como um sistema religioso projetado para adorar e honrar o Deus verdadeiro, sem rituais e cerimônias. A maçonaria antediluviana era originalmente um código religioso, levando ao conhecimento do Deus da natureza, de acordo com a teoria Hutchinsoniana. Essa foi a forma pura que passou para Noé, não o tipo espuro de Enoque o mau e dos filhos de Lameque, pois o que eles passaram para o mundo pós-diluviano estava impregnado de símbolos, segredos, cerimônias secretas, iniciações e mistérios. Vamos ler novamente em O Espírito da Maçonaria. As lições que haviam sido ensinadas pelos antediluvianos caíram na confusão e no esquecimento e foram corrompidas por muitos povos, de modo que o serviço ao Deus verdadeiro, que havia sido ensinado na pura maçonaria dos primeiros homens, foi contaminado pela idolatria. Esses separatistas da maçonaria adâmica pura formaram instituições próprias e degeneraram, como o primeiro desvio da simples adoração ao Deus da natureza, para os erros do sabaísmo ou adoração do sol, da lua e das estrelas. Eles adotaram símbolos e alegorias para ensinar estericamente sua falsa doutrina, a religião de Enoque o mau. A origem da maçonaria moderna foi construída sobre a forma espúria da maçonaria, que praticava a forma operativa das 7 ciências sagradas e a religião do misticismo que adora o sol. O que não sabemos é o seguinte: como foi implementado nas gerações subsequentes e como foi herdado pela maçonaria. Podemos deduzir que era praticado de maneira muito semelhante à dos tempos antediluvianos, pois Deus interveio mais uma vez, dispersando o povo de Babel e confundindo suas línguas para que não pudessem mais se comunicar. A prática da religião mística e idólatra não perdeu o ritmo quando Hermes a redescobriu. Mas depois da dispersão do povo de Babel, o que aconteceu com o conhecimento descoberto por Hermes? Novamente, vamos confiar nas lendas da maçonaria como nossa fonte. Essa foi a época de Nimrod, a Torre de Babel, a confusão das línguas e a dispersão da humanidade aos 4 ventos da terra. Seria negligente deduzir que a maçonaria espúria nada tem a ver com essa narrativa bíblica muito famosa. O povo que permaneceu na terra de Sinar, onde Nimrod e todos os seus seguidores construíram Babel, continuaram a ser governados por Nimrod. O nome dessas pessoas tornaram-se conhecidos no mundo como acadianos, assírios e babilônios. Após a dispersão, as 7 ciências liberais se perderam para a maioria dos povos, exceto um, os babilônios. Nimrod e os antigos babilônios, na teoria de Anderson do Ofício, preservaram as 7 ciências sagradas em Sinar. Isso não deveria ser nenhuma surpresa, pois, como ditador absoluto da era pós-diluviana antes da dispersão, Nimrod reconheceu o conhecimento de Hermes e usou seu poder para seus próprios fins. Quando a dispersão veio, Nimrod, que era o grande superintendente desta primeira sociedade secreta da cobra pós-diluviana,
naturalmente manteve, preservou e continuou a aplicar o conhecimento corrupto, mesmo após a dispersão. Os seguidores de Nimrod, os caldeus, eram conhecidos como homens sábios. Eles eram padres conhecidos por sua perícia em matemática, mais tarde conhecidos como magos que preservaram as ciências. Observe novamente que desde o início da pós-dispersão, a maçonaria espúria teve um renascimento em um ambiente religioso preservado por padres pagãos. A Caldeia ou Babilônia era conhecida como o berço do conhecimento pós-diluviano, obviamente derivado das 7 ciências corrompidas. Os sábios caldeus, na lenda da arte, foram lembrados como professores primitivos das 7 ciências. Os magos não apenas preservaram as 7 ciências, mas também as trataram de volta à proeminência, de modo que as ciências sagradas mais uma vez floresceram. Da Caldeia, o conhecimento corrompido foi exportado por outros países do mundo. Os antigos babilônios foram substituídos pelos acadianos e depois pelos assírios. Os assírios baseavam sua cultura, mito, religião e ciência na literatura armazenada em tábuas cuneiformes criadas pelos antigos babilônios, que eram descendentes de Nimrod. É digno de nota que tanto os filhos de Nimrod quanto seus descendentes mantiveram a mesma religião, deuses e rituais cerimoniais místicos que os dos sumérios antediluvianos. Isso não foi um acaso da história, pois os babilônios tiveram acesso direto a esse conhecimento antediluviano de Hermes, Nimrod e sumérios, que de alguma forma sobreviveram ao dilúvio. A língua semítica pertencia ao povo da Mesopotâmia que se estabeleceu entre os sumérios sobreviventes. Os semistas eram agrários que trouxeram consigo sua língua, habilidades agrícolas e uma cesta de outras habilidades para a civilização. Os governantes semitas estabeleceram seus reinos e línguas à custas dos sumérios, de acordo com Thomas Carril. Eles também substituíram o idioma sumério pelo acadiano, um idioma intimamente relacionado ao babilônico, assírio e hebraico, que obviamente desceu através de Noé e Nimrod. Os mesopotâmios herdaram ainda mais a estrutura cuneiforme suméria, mitologia e sistema de crenças de uma forma aparentemente contínua, razão pela qual a epopeia de Gilgamesh foi encontrada em sumério, acadiano e outras línguas antigas. Os babilônios, acadianos e assírios continuaram a praticar maçonaria operativa. Eles construíram os mesmos zigurates e consertaram os zigurates sumérios antediluvianos, enquanto mantinham vivas as lendas sumérias antediluvianas. Os historiadores geralmente consideram que os acadianos chegaram à região da Suméria por volta de 2400 a.C. ou um pouco antes. Os acadianos preservaram e armazenaram tabuinhas cuneiformes sumérias em muitas cidades do império, como Nínive e Calá, da terra da Síria e Babilônia, e Ereque em Sinar, cidades que Nimrod construiu. Os maçons acreditam que as ciências corrompidas foram exportadas da Babilônia e da Assíria para o Egito primeiro. As lendas maçônicas registraram 2 meios possíveis de exportação. Um que se esforça para apoiar a legitimidade da maçonaria moderna como a lenda pura e mais provável lenda espúria. Parece-me claro que o conhecimento exportado para as nações do mundo está impregnado de misticismo. Isto me sugere que a lenda espúria é provavelmente a lenda mais precisa, e talvez a versão pura tenha sido sobreposta à versão espúria algum tempo depois. Segundo a lenda pura, Abraão e sua corte, Euclides, levaram a alvenaria para o Egito. No relato do Gênesis sobre a ida de Abraão para o Egito, é claro que não há menção a essa transferência de conhecimento divino ou qualquer menção a Euclides. Lawrence Gardner observa ainda que o manuscrito Cook, de alguma forma, confundiu a linha de vinda de Euclides com a de Abraão, uma vez que Abraão e Euclides viveram 1700 anos separados, quando o manuscrito Cook, erroneamente, se esforçou para elucidar como geometria e alvenaria eram ofícios sinônimos no Antigo Egito. No entanto, Joséfo afirma que Abraão evidentemente ensinou aos egípcios as ciências da aritmética e da astronomia, pois os egípcios não tinham esse conhecimento antes de Abraão os ensinar. Na verdade,
Outra lenda de 150 AEC, registrada por um escritor judeu chamado Epolemos, escreveu por engano que Abraão realmente inventou a astrologia antes de viajar para o Egito. Evidentemente, Abraão não ensinou o equilíbrio das ciências sagradas puras aos egípcios. Conforme a lenda da arte, Sem, filho de Noé, permaneceu na terra de Ur, na terra dos caldeus, depois que os vários povos foram dispersos. Shem então ensinou a forma pura das 7 ciências que ele havia aprendido com seu pai Noé, para sua progenie Peleg, Serug, Naor, Terá e Abraão. É bem possível que ele tenha feito isso com base no registro de Sem, como vivendo cerca de 400 anos após o dilúvio. O total de anos desde o nascimento de Arpaxade até o nascimento de Abraão foi de 292. As lendas que denotam que Shem ensinou o misticismo a seus descendentes e criou uma ordem especial, em particular com respeito a Abraão, são provavelmente os laços que induzem o misticismo a confundir Shem com Melquisedeque. 2 lendas de ofício, a lenda de Euclides e a Torre de Babel, observaram que as 7 ciências liberais foram ensinadas aos egípcios porque o Egito foi inundado com tantos filhos e filhas que não tinham nada para fazer. O conhecimento das ciências permitiu que os egípcios desempregados tivessem uma vida honesta. Paul Naldon, autor de A História Secreta da Maçonaria e um notável maçom, esclarece essa lenda observando que Abraão e Euclides ensinaram apenas a geometria da nobreza egípcia, pois foi a nobreza que produziu um grande número sem nada para fazer. Assim, a nobreza egípcia construiu igrejas, torres, castelos e todos os tipos de edifícios de pedra. A lenda alternativa espúria da lenda de Anderson do Craft do manuscrito Cook afirma que as ciências corrompidas foram transportadas para o Egito em um ponto anterior no tempo. Isso ocorreu quase no início da colonização egípcia. O pai dos egípcios, Misraim, filho de Cão, filho de Noé, levou o conhecimento ao Egito. Misraim é um nome alternativo para Egito. Embora a colonização do Egito só preceda a lenda de Abraão por algumas centenas de anos, aceitar a noção de que as ciências corrompidas foram transportadas para o Egito de alguma forma antes parece mais plausível, simplesmente porque a cultura egípcia parece ter nascido com sua religião mística. Além disso, a civilização do Egito parece ter ganho vida instantaneamente com conhecimento e tecnologia espontânea. A maçonaria acredita que a cultura e a civilização egípcia não se desenvolveram instantaneamente por conta própria. Em vez disso, de acordo com lendas da arte, os egípcios desenvolveram sua civilização avançada e realizações a partir do conhecimento obtido dos pilares de Lameque, provavelmente levado para o Egito com Ram, Resme e Misraim após a dispersão de Babel. Qualquer que seja o método, a civilização egípcia foi a primeira a receber o conhecimento corrompido depois dos caldeus. A proximidade dos egípcios com o culto de Hermes sugeria uma aproximação. Amarrar os templos de Babel e Hermes, lembre-se que Hermes, pós-diluviano, tinha a reputação de ser Tó, o conselheiro deificado de Osíris e Ísis, 2 dos deuses fundadores da religião egípcia. Ele era o sacerdote egípcio da mais alta ordem, considerado o inventor das ciências, das quais 36.525 livros de seu conhecimento, conhecidos como enciclopédias religiosas, estavam armazenados nos templos do Egito. Foi Hermes quem elevou os egípcios a falar com os deuses. Faz muito mais sentido que Hermes, o descobridor e tradutor de pilares de Lameque, viajaram com Ram, Misraim e o povo de Misraim, os egípcios, para a terra do Egito, para a casa antediluviana dos egípcios da primeira vez que construíram as pirâmides, uma vez que Deus confundiu as línguas e dispersou os povos de Babel. Lembre-se de que o segundo pilar de Lameque continha instruções para a localização das 9 abóbadas de Enoque enterradas ao pé das pirâmides. A fuga de Hermes para o Egito, com Ram, Misraim e as 7 ciências sagradas, fornece a solução de como Hermes fundou a religião egípcia. Ele foi o conselheiro dos deuses egípcios iniciais e dos faraós, ao mesmo tempo que resolvia o mistério da ascensão imediata e grande da civilização egípcia. E isso explica ainda mais como os hieroglifos chegaram às mãos dos egípcios. Foi Hermes quem decodificou os hieroglifos para Nimrod em Babel.
Do Egito, o novo manto religioso colocado sobre as ciências corrompidas foi transferido para os gregos e romanos e para muitas outras nações do Mediterrâneo. Osíris e Íris foram usados como modelo para outras nações pagãs. Deméter e Dionísio eram suas contrapartes gregas. De acordo com Mackay, a personalidade de Osíris era mais conhecida entre os antigos em uma epigrama de Ausônio, onde os egípcios o chamavam de Osíris, os gregos de Elêusis o chamavam de Baco, os mísios da Ásia Menor se referiam a ele como Faneus ou Apolo, os indianos o chamavam de Dionísio, os romanos o conheciam como Liber, enquanto os ávares o chamavam de Adonis. A disseminação dessa forma de misticismo não se limitou apenas ao Mediterrâneo. De acordo com as lendas da arte, deve-se concluir que todas as religiões panteístas surgiram da forma espúria de maçonaria, tanto dos cadeus quanto dos egípcios. Além disso, a doutrina religiosa de todas as religiões panteístas é essencialmente a mesma. Alford escreveu sobre os mistérios do Egito, Índia, Grécia e Roma, que se acreditavam serem todos fundados nas mesmas alegorias do Deus Sol, de Enoque, o Sol do Mal, adorando o misticismo. Incluindo o espúrio papel de honra da maçonaria, embora os maçons modernos os vejam como os maçons puros, são os caldeus, os magos, os adivinhos e astrólogos da Babilônia. O espúrio hall de honra inclui ainda os sacerdotes do Egito, os filósofos gregos e romanos, os brânimes, os gnofocistas da Índia, os druidas e bardos, tanto do Bretão quanto da Gália. Os maçons modernos atribuem as grandes descobertas em astronomia, química e mecânica a esses vários grupos religiosos devido às suas disciplinas no alegada ciência pura. Essa estimada lista de curadores numerosos cooptou seu conhecimento corrompido para gerar todas as religiões panteístas e ciências espúrias dos tempos passados e presentes, inclusive a influência da alquimia, um desdobramento da maçonaria que adotou Hermes como seu santo padroeiro. Então, como a fundação de religiões politeístas se relaciona com a maçonaria moderna? Bem, o Dr. Oliver afirmou que a maçonaria moderna é uma relíquia dos mistérios idólatras. Estudiosos alemães, britânicos e franceses modernos rastrearam a maçonaria até os mistérios do paganismo, descobrindo que ela estava poluída pela idolatria. A maçonaria moderna derivou suas obscuras cerimônias de iniciação do misticismo pagão, não é nada mais do que uma religião egípcia. E, finalmente, como você deve lembrar, a maçonaria moderna não é baseada na arquitetura ou geometria, mas está imersa em princípios morais, espirituais e rituais cerimoniais. A maçonaria moderna não é apenas um movimento filosófico benevolente. Não é apenas uma instituição benigna, onde os membros são ensinados a desenvolver seu caráter e instintos altruístas por meio de uma série de catecismo e dramas rituais. Francamente, a maçonaria é o mesmo sistema de crenças fantasmagóricas que causou o dilúvio. É a mesma sombria irmandade da cobra, que mais uma vez trará uma catástrofe global, só que desta vez pelo fogo, no Armagedon.